Fala pessoal, atualmente existe um novo termo circulando aqui e ali e que causa estranhamento em muita gente, homo e heterossexuais. Trata-se da palavra queer. Este termo, importado da cultura anglo-saxã, parece ter pouco lastro nas culturas latinas e em vários lugares do mundo, e parece vir causando algum ruído. Alguns acham que essa é uma discussão secundária, mas, cada vez mais, eu percebo que a coisa é muito mais profunda e filosófica do que parece. O termo queer pode vir a ameaçar a própria existência de gays e lésbicas e nos levar para lugar algum. Vamos conversar sobre isso? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque no final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Para quem não conhece ou não tem familiaridade com o termo, a palavra queer significa literalmente estranho. No entanto, há quem defenda que ela não tem uma tradução exata para a língua portuguesa. Seja como for, esta palavra se refere a pessoas que não se identificam com as normas de gênero e sexualidade impostas pela sociedade, ou que não querem definir seu gênero ou orientação sexual. Em outras palavras, uma pessoa queer pode se identificar como gay, lésbica, bissexual, pansexual, transexual, não binária, entre outras identidades. Bem, até aqui o que podemos dizer sobre este termo é que, na medida em que ele se refere a muitas coisas, ele acaba não se referindo a nada. Mas a coisa vai além. A palavra queer está ligada a toda uma teoria esdrúxula que leva o seu nome. A teoria queer defende que a orientação sexual e identidade de gênero são construções sociais, não sendo resultado da funcionalidade biológica. Olha, se a sexualidade de uma pessoa é uma construção social, ela pode ser desconstruída e reconstruída à vontade. Em outras palavras, essa estultice abre as portas para a chamada cura gay, além de permitir que homossexuais abusados invistam em pessoas heterossexuais sem nenhum tipo de restrição moral. Afinal, se tudo é construído socialmente, logo basta um empurrãozinho para a pessoa se construir sexualmente como desejar. Com todo respeito aos adeptos dessa bizarrice, o impulso sexual tem algo de inatismo biológico, sim. Se é algo hormonal, genético, cerebral ou de alguma outra instância que desconhecemos, a verdade é que nós não sabemos. Pensar o contrário abre as portas para um tipo de engenharia sociossexual que me parece mais um dos delírios da pós-modernidade e que casa com o mais repulsivo do fanatismo religioso. É verdade que algumas pessoas podem se permitir ter experiências sexuais plurais ao longo da vida. Mas dizer que a orientação sexual ou os impulsos que moldam as expressões de gênero são apenas construção social faz, por exemplo, com que pais se sintam culpados pela homossexualidade dos filhos, graças ao modo como eles criaram as crianças. E nada é mais estúpido do que isso. Há meninos que desde crianças têm nítidas indicações de que serão gays no futuro, o mesmo valendo para meninas lésbicas. Nenhum jovem que está descobrindo a sua sexualidade vira e diz, eu sou queer. A descoberta dele é exclusivamente no campo da sexualidade, que envolve corpo e mente, ou seja, biologia e psicologia. E o paradoxo aqui é que se existe uma coisa que é socialmente construída, é a própria noção de queer. Então assim, tanto o termo queer quanto a chamada teoria queer são coisas controversas. Os dois dizem muito, mas parecem não falar nada. Parecem ser só mais uma moda acadêmica. Porém, há uma coisa neste termo que ameaça muitos elementos que conquistamos até aqui, inclusive a nossa própria identidade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Para além das questões que pontuei anteriormente, uma das críticas que se faz ao termo queer é o fato dele ser um anglicismo, ou seja, provir do inglês, e não ter tradução para o português. Especificamente sobre esta crítica, ela me parece fraca. Isso porque palavras e conceitos estão o tempo todo mudando.
No Brasil colonial, homossexuais eram chamados de sodomitas e fanchonas. Depois vieram viado e sapatão, posteriormente entraram gays e lésbicas. A própria palavra gay é um anglicismo, assim como hot dog, cheeseburger, entre tantas outras palavras. Os termos vêm e vão de e em todas as partes do mundo. Coisas que não existiam numa cultura passam a existir quando uma palavra começa a ser nomeada. Um exemplo disso é falar em democracia numa tribo indígena. Este conceito pode não existir naquela cultura, mas a partir do momento em que alguém começa a falar sobre isso, esse algo passa a existir. Logo, o argumento da palavra queer ser um anglicismo ou que não tem lastro em nossa cultura é meio fraca. Mas meu ponto com essa palavra é outro. O termo queer é difícil de definir não só na língua portuguesa, mas na própria língua inglesa. Quando estou diante de um indivíduo queer, eu estou diante de quem? De um bissexual, um monossexual, uma trans, um não binário? Diante do que exatamente? Para vocês terem uma ideia, outro dia eu assisti um documentário da rede inglesa BBC sobre pessoas LGBTs no Irã. Estou deixando o link na descrição. Ao longo de todo o documentário, as pessoas se definiam apenas como queer. E eu confesso que tive dificuldade de identificar o que eram aquelas pessoas. Elas eram homossexuais? Intersexuais? O que elas eram? E esse é justamente o problema central deste termo. Só que há quem diga que o que uns veem como problema seja justamente a solução. Vocês devem saber como é difícil definir isso que chamamos de comunidade LGBT. Há quem diga que é LGBTQIAPN+, fazendo uma verdadeira sopa de letrinhas difícil até de pronunciar. Há quem fale só LGBT+. Também tem aqueles que defendem que a pauta trans e de gênero devem estar separadas da pauta da sexualidade, defendendo apenas o grupo GLB. E é justamente em função dessa dificuldade que alguns defendem que chamemos todas essas pessoas pelo termo de queer. Ou seja, todos aqueles que diferem da norma e são o que poderíamos chamar de esquisitos. Eu devo confessar que a ideia é até boa, embora pessoalmente eu prefira duas expressões: povo do arco-íris ou minorias afetivos sexuais e de gênero. Sei que esses dois termos são quase criações pessoais e não têm lastro na cultura, mas é só mesmo as palavras que eu uso. Porém, o problema de usar queer para todo mundo que foge de uma certa normatividade é que homens e mulheres heterossexuais também não são normativos. Nada é mais diferente de um homem hétero do que outro homem hétero, o mesmo valendo para mulheres. Eles são diferentes sexualmente e em termos de expressões de gênero e personalidade. O homem hétero alfa machão é literalmente uma minoria, bem como a mulher hiperfêmea. O carinha nerd e a mulher independente que não quer ter filhos, mas que ambos são heterossexuais, eles estão dentro ou fora da norma? Percebem como é difícil usar a noção filosófica de queer como uma bússola conceitual para nos definir? Fato é que eu estou vendo cada vez mais o que antigamente eu entendia como gays ou lésbicas, adotando o termo queer, principalmente no mundo anglo-saxão, que atualmente é o centro gerador da cultura global. Até nas universidades, o que antes se chamava de Gay and Lesbian Studies passou a se chamar Queer Studies. No final das contas, no afã de querer abarcar tudo, o resultado dessa brincadeira é até um apagamento das identidades gay e lésbica. Por fim, existem vantagens e desvantagens na adoção do termo queer. Muitos dizem também que essa falta de definição sobre o que a pessoa é, no final das contas, pode ser até protetiva. Pessoalmente, eu sou profundamente desconfiado desta palavra, e vou ainda mais longe. Eu desconfio até mesmo se deveríamos incluir a pauta trans e de gênero na questão gay e lésbica. São assuntos muito divergentes e que se chocam demais. Mas e vocês, o que pensam sobre as questões que pontuei aqui? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas.
Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!